Boa noite a todos. Damos início na tarde de hoje ao Evangelho no Lar dessa semana. E para nossa reflexão do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, pelas venerandas mãos de Francisco Cândido Xavier, o Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos assiste e nos intui neste momento, o amparo, o equilíbrio, a serenidade e o discernimento necessários para que possamos compreender os ensinamentos que o Mestre Jesus tem para conosco na tarde de hoje. Agradecemos ainda ao Pai a presença desses irmãos que, com a vossa permissão, comparecem a esse recinto para aprender conosco o Evangelho segundo os vossos ensinamentos. Te agradecemos pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecemos pelos amigos, pelos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem, o seu amparo, a tua luz, o teu amor se faça presente. E te agradecemos ainda por aqueles que se julgam nossos inimigos, que eles possam nos perdoar, encarnados e desencarnados, que possamos perdoá-los igualmente, a fim de que possamos viver serenamente neste plano, como no plano espiritual, quando daqui nos aportarmos. Assim, imensamente agradecidos por tudo que temos e por tudo que somos, pela semana que se inicia com a prática deste Evangelho, nós te agradecemos imensamente, rogando ainda a nossa Mãe Maria, que vá de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio. Onde quer que se encontrem, recebam as nossas vibrações de amor, de carinho, de paz e de felicitações, a fim de que os seus tormentos possam ser amenizados, serenados e equilibrados. Graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade bendita do aprendizado. Seja conosco hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da fortuna, prova da riqueza e da miséria.
Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna à razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o adotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas no fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deverá se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar: era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomada em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abuso de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contradita um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fácil, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los, mais seguro e rapidamente, mas para realizá-los lhe foram precisos recursos. A necessidade fez-o criar
A riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Então, o Evangelho, mais uma vez, nos conclama com relação às provas da riqueza e da miséria, nos mostrando que muitas das vezes a fortuna que muitos de nós buscam incansavelmente pode se tornar o grande sofrimento, as grandes dores por que passa a humanidade, porque com ela vem todas as vicissitudes, com o egoísmo, com o orgulho, com a avareza, com a cupidez, com a sexualidade, com o desregramento de toda a ordem e toda a natureza. E como bem nos ensina o Evangelho, acabamos de esquecer, por conseguinte, de todos aqueles que nos ajudaram, todos aqueles que participaram da nossa existência material até o momento em que conseguimos galgar patamares de fortuna, de riqueza. Que a riqueza, como nos ensina o Evangelho, é uma lei do progresso, é uma lei natural de Deus, mas que possamos saber dela fazer uso, que nós possamos fazer uso dessa riqueza, dessa fortuna que possa vir ao nosso encontro através do nosso trabalho, através do nosso esforço material, que ela possa vir para nos auxiliar no nosso crescimento e no crescimento de todos aqueles que necessitarem do nosso auxílio, pois fora da caridade não há salvação. E se nós temos condições de auxiliar a tantos irmãos necessitados de um pedaço de pão, de um agasalho, nós poderemos perfeitamente, com essa fortuna, dividir, e em muito, com aqueles irmãos que dela necessitam. Então, que possamos ter a sabedoria, o discernimento, o livre-arbítrio de fazer o que desejarmos com a nossa riqueza, mas que nós tenhamos também o compromisso de que plantamos e iremos colher o que plantamos. Se nós plantamos caridade, evidentemente que nós vamos plantar amor, nós vamos plantar gratidão por todos aqueles que a gente tiver a condição de auxiliar, de ajudar. Não existe nada mais prazeroso do que a gente receber de um irmão uma prece, uma oração em agradecimento, em gratidão por um prato de sopa que se serve, por um marmitex que se distribui, por um pão com mortadela e um copo de suco que sacia a fome e a sede de tantos irmãos, e eles chegarem para você e dizer: vou orar para que Deus te dê muita saúde e que jamais falte isso na sua casa. Não tem nada que pague tamanha gratidão. Então, que nós possamos saber dividir o que nós temos em nossos lares, sobrando, com os nossos irmãos mais necessitados. Aqueles afortunados que têm a possibilidade de dividir mais, que possamos dividir mais. Que a gente possa dormir todas as noites com as nossas consciências tranquilas, de que nós fizemos para o nosso semelhante, para aquele que necessitava do nosso amparo, aquilo que podíamos. É muito difícil a gente ver, assistir nos jornais, na televisão, irmãos nossos padecendo por falta de um copo com água, por falta de um agasalho, por falta de um pedaço de pão, enquanto nós ainda, graças à bondade e misericórdia divina, temos tudo isso dentro de nossos lares, e muitas das vezes ainda dizemos: só isso que tem para comer hoje? Para ver tamanho o nosso egoísmo, tamanho a nossa vaidade, tamanho o nosso orgulho. Quantos gostariam de estar no local em que nos encontramos, no lar em que nós hoje estamos situados,
tendo o que nós temos, alimentando com aquilo que nós alimentamos, tendo por companhia os entes que hoje nos agasalham, que nos servem muitas das vezes para o nosso crescimento moral e espiritual, porque nós estamos no seio da família que nós necessitamos para resgatar, para espiar e para cumprir as nossas provas, porque como espíritos de terceira grandeza, ainda nos arrastando em mundos primitivos, porque a Terra ainda é um mundo primitivo de provas e expiações, nós ainda padecemos de muitas angústias, de muitos sofrimentos. Tanto é que o próprio Cristo nos disse: no mundo só tereis aflições. Mas nós auríamos a abnegação, com a calma que deve nortear a nossa conduta, os nossos passos, com certeza nós lograremos êxito em sairmos vencedores dessa presente existência carnal e conseguiremos, com toda certeza, na nossa próxima existência, termos uma serenidade maior, uma tranquilidade maior, vicissitudes menores, porque estaremos com certeza resgatando, estaremos com certeza expiando todos os débitos contraídos por irmãos nossos em vidas passadas. Então que a riqueza não seja para nós um empecilho para o nosso crescimento, tanto moral quanto espiritual, muito pelo contrário, que possa ser uma porta a facilitar o nosso crescimento, principalmente no auxílio a todos aqueles que necessitarem da nossa ajuda, que possamos nos desvencilhar de toda vaidade, para que nós possamos, ao partir desta pátria para a pátria espiritual, levar conosco toda a retidão de conduta, toda conduta moral que tivermos galgado nessa presente existência, para que dessa forma, ao chegarmos na pátria espiritual, possamos nos desvencilhar o mais rapidamente possível de tudo que nos prende ao plano da terra, familiar, material, para que possamos seguir a nossa trajetória evolutiva, calcado simplesmente nas riquezas espirituais que tivermos cultivado, que tivermos trabalhado para o nosso crescimento e de todos aqueles que nos cercam. Então que Jesus possa, diante da sua misericórdia, nos dar os elementos necessários, as oportunidades necessárias para que possamos testar a nossa verdadeira caridade. Muitas das vezes a gente pede paciência. Me dê paciência, meu Deus. Deus não vai nos dar paciência, mas vai nos dar as ferramentas necessárias para que nós possamos exercitar a paciência. Ele vai nos dar as oportunidades necessárias para que possamos exercitar a verdadeira caridade, fazendo uma sopa fraterna, um almoço fraterno, um lanche para ser distribuído na rua à noite para os andarilhos, para aqueles que dormem nas praças, nas estações férreas, rodoviárias. Nós não vamos consertar o mundo, mas nós podemos fazer como o beija-flor quando viu a mata pegando fogo, ir buscar uma gotícula de água no rio e vir e fazer a sua parte, que possamos distribuir um pão com manteiga por dia para um irmão necessitado. Já estaremos fazendo a nossa parte. Que Jesus possa nos dar as condições para que a gente possamos retirar de nós essa vaidade, esse orgulho e esse egoísmo e encontremos realmente a força, a vontade, a confiança de fazermos isso todos os dias de nossas vidas. Não é difícil, basta que queiramos. E assim nós pedimos a Deus mais uma vez essa sabedoria, esse discernimento, e que a espiritualidade maior possa nos assistir sempre quando estivermos munidos da boa vontade de, fora da caridade não há salvação, praticarmos a benevolência, a indulgência e o perdão. Nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento mais uma vez pela oportunidade bendita do ensinamento.
agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior pela assistência que nos concedeu na tarde de hoje e que irá nos conceder com toda certeza no caminhar, no decorrer dessa semana. Agradecemos ainda ao Pai a presença desses irmãos que aqui se fazem presente com a vossa permissão, aprendendo conosco sobre os vossos ensinamentos, que ao retornarem à pátria espiritual possam levar o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito, agradecendo pelas suas presenças. Te agradecemos, Mãe Santíssima, pelo manto que nos cobre, que cobriu Jesus e com toda certeza cobre a cada irmão nosso que partiu deste plano pela porta do suicídio. Que eles agora, alimentados com esse amor, com esse carinho, com essas vibrações que a eles foram endereçadas, sintam-se agasalhados, sintam-se fortalecidos para continuar na labuta, na luta, no aprendizado que em breve fará com que possam retornar ao nosso seio novamente. E a nós outros, ó Pai, só temos uma palavra: gratidão. Gratidão por tudo que temos e por tudo que somos. Gratidão pela proteção, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelos nossos amigos e por aqueles que se julgam nossos inimigos. E na certeza de caminharmos no decorrer dessa semana, na presença desses irmãos abnegados na prática do amor e da caridade, nós te endereçamos o nosso mais profundo agradecimento. Seja conosco hoje, agora e sempre. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, gratidão, Maria, nossa Mãe. Que assim seja.